aí galera, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Estamos aqui hoje para ver mais um vídeo incrível de listas pra gente ver aquelas curiosidades mais bizarras do mundo, coisas que acontecem, pessoas que não têm a menor noção e etc. Então antes de a gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, deixa seu comentário falando que tipo de coisa você gostaria que eu analisasse aqui, qual tipo de curiosidade, qual tipo de lista de top 10 que você gostaria que eu visse, pra gente ir fazendo o canal cada vez mais junto, todo mundo curtindo e etc, beleza? Então vamos lá, porque hoje é o dia de ver gente muito sem noção. É o que todo mundo gosta, geral se amarra. E hoje nós vamos ver pessoas que decidiram não vender as suas casas, mesmo que tivessem propostas absurdas, ou mesmo que o que fosse acontecer em torno dessas casas fosse completamente escalafobético. Então vamos ver aqui, vamos começar já na primeira casa, que é da Edith Macefield. Ela recusou a vender sua casa por mais de $1 milhão, que hoje chegaria a cerca de 4 milhões de reais. E depois de um tempo, a casa dela se tornou inspiração para aquele filme que todo mundo acha, todo mundo se amarra, todo mundo vê, que se chama Up, que é o filme que o senhorzinho leva a casa dele nos balões, né? Ele lembra até os padres dos balões, mas vamos ver aqui a foto, ó. Olha como é que é. A casa ficou espremida no meio de uns prédios muito altos e não faz nem sentido, né, mano? Olha o jardinzinho da casa ali. Muito louco, mano. Muito louco, mano. Você jamais veria um negócio desse aqui no Brasil. Mas você vê ali que tá até com os balãozinhos. Bota aqui, edição. Bota um do lado do outro aqui, ó. A casa do filme Up e a casa que é da Edith Macefield. Eu, sinceramente, teria vendido a casa, porque essa quantia, sinceramente, é uma quantia que salva várias vidas e você pode fazer muita coisa com esse dinheiro. Então, eu com certeza teria vendido. Vamos para a próxima. Mary Cook se recusou a vender a sua casa, mesmo quando todas as casas vizinhas foram demolidas. E hoje, a casa tá meio bizarra entre os prédios gigantes. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que é. Parece até que a casa foi achatada, né, mano? Nem parecia que a casa era assim. Parece que alguém pegou e fez e achatou a casa. Mas olha como fica louco no meio dos prédios. Você vê que as construtoras não estão nem aí. Se você não conseguiu vender sua casa, a galera vai botar no meio mesmo e não tá nem aí. Mas até que essa ficou bonitinha, mano. Eu gostei, eu gostei. Terceiro, Vera Cook não quis vender sua casa para Bob Guccione construir o seu cassino. Algum tempo depois, ela também se recusou a vender a casa dela para Donald Trump. Isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos quis comprar a casa dela e ela não vendeu. Nesse caso, eu vou ter que bater palma aqui para Vera Cook, que ficou com a sua casa, não vendeu o presidente dos Estados Unidos, ainda que ele tenha feito alguma pressão para comprar. Olha como é que ficou a casa. Ela tem um carro irado ali na frente. Olha como é que ficou a casa no meio da construção. Muito louco, mano. Muito louco. Olha a casa aqui de lado, depois. Acho que isso aqui é antes, né? E depois ali na construção. Muito doida, galera. Muito louco. Essa aqui é insana, galera, pelo que a galera fez com a casa, ó. O dono se recusou a vender a casa em Melbourne, na Austrália, e a construtora literalmente contornou o problema. Ou seja, olha ali. A casa tá no meio, bonitinha. A construtora pegou um prédio e fez uma curva, mano, por trás da casa. Aí sim. E o cara não abriu mão da sua moradia, não vendeu. E tá ali o prédio que fica mais ou menos por cima da casa, né? Muito doido, mano. Esse aqui é um dos mais insanos que eu já vi. Esse prédio, ele era um prédio duplex, tá? O que é isso? Os andares têm... As casas têm 2 andares. Mas eram 2 por andar. Então, na metade de lá era um vizinho, na metade de cá era outro vizinho. Apenas um dos residentes do duplex não quis vender. O outro vendeu. Então, cortaram a casa pela metade. É isso mesmo que você tá vendo aqui na foto. A casa foi cortada pela metade e foi vendida só metade, a outra metade do cara que quis vender. Olha como é que ficou de frente a casa, mano. Eu não sei nem explicar um negócio desse. Sinceramente, mano. Muito doido. Essa aqui é digna de aplausos. Galera, essa é digna de aplausos. Porque o cidadão simplesmente decidiu não vender a casa dele. E o que ia passar ia ser uma estrada gigantesca lá na China. Ou seja, o que precisaram fazer? Precisaram contornar a casa do cidadão com a estrada. Aí sim, meu amigo, aí sim. O pessoal já não mora mais na casa, mas a casa continua lá como símbolo de resistência. Eu não sei de resistência aqui, né, meu amigo? Porque a estrada é necessária. Mas olha como é que fica, mano. A casa tá no meio da rua. Se tu tá dirigindo de noite, mano, não conhece a estrada, tá desatento, tu pode enfiar o teu carro no muro da casa. Como é que deixa? Ai, galera, esse aqui é bizarro, mano. Como é que deixa um negócio desse, mano? Olha lá, o carro vindo ali na estrada, mano. Imagina o cara não vê de noite, mano. Tá muito doido, mano. Pessoal muito louco. Mais um na China. As autoridades tiveram que construir uma estrada que também passa em torno, porque 3 famílias não quiseram vender os seus apartamentos num bloco de apartamento. Olha como é que ficou, mano. Olha quanto dinheiro o pessoal não deve ter tido que gastar pra fazer esse elevado e dar a volta no prédio, mano. Que o negócio não precisava. Era só ter passado pelo meio. Mas a galera não quis vender. E olha aí como é que ficou. Ainda tem gente morando lá. Esse aqui é o Washington, gente. Eu já morei em Washington e
eu já vi essa casa. O cara recusou uma oferta de 3 milhões de dólares, que é mais de 10 milhões de reais. O cara não quis vender. E olha a casa do maluco, mano. Olha a casa do maluco, mano. O cara não quis vender a casinha desse tamanho por mais de 10 milhões de reais. O que esse cara tem na cabeça, mano? Mas o pior é que depois ele conseguiu vender ela por 4 milhões de dólares. Ou seja, quase 13 milhões de reais, mano. O bagulho é muito louco. E aí virou uma padaria. Não entendi nada. Não sei que padaria é essa que tem tanto dinheiro pra ter que pagar 4 milhões de dólares numa casa. Mas ficou até que bonitinho. Só que olha só como é que era antes, cara. O pessoal construiu os prédios em volta da casa e não tá nem aí. E a casa ficou ali abandonada no meio. Muito. Esse aqui é o literalmente morando embaixo da ponte. O pessoal não quis vender, tiveram que passar o elevado por cima e a casa continua ali. Eu acho, sinceramente, que nesse caso o cara saiu perdendo muito. Porque aqui no Rio tem alguns lugares que tem uma, tipo assim, por exemplo, ali no elevado que leva pro túnel Rebouças, não sei quem é do Rio conhece, o elevado é muito próximo das casas. E o pessoal que mora naquelas casas fala que é muito barulho, porque é carro passando o tempo inteiro. Então eu imagino que numa situação dessa, a pessoa que não vende a casa, ela se dá muito mal, porque a casa dela vai ser desvalorizada depois por conta do barulho, da sujeira, da fumaça que os carros criam. Mas a pessoa não vendeu e olha aí como é que ficou o negócio. Muito louco. Essa aqui é um condomínio de casas de luxo na China. O pessoal comprou todos os espaços, menos a casa desse cidadão que começou a morar dentro de um condomínio de luxo, ainda que a casa dele não fosse de luxo. Olha o tamanhozinho da casa dele comparada às outras casas, mas pelo menos agora o cara mora bem. É mais ou menos como se o cara estivesse lá em Las Vegas, quando era tudo deserto, e aí compraram tudo em volta, a cidade cresceu e o cara agora mora no centro de Las Vegas. É tipo isso, mano. Imagina. Muito doido, mano. Nesse caso aqui é o seguinte, galera, é uma família de agricultores que eles vivem entre 3 rodovias. Várias famílias foram realocadas, quiseram ser realocadas, mas o governo não conseguiu convencer essa família. E essa família continua ali, trabalhando ali com as suas galinhas, trabalhando com a agricultura, plantando coisa. E eles ainda estão ali, ó, no meio de 3 rodovias gigantescas na China. E os caras estão ali no meio, ficaram. Isso que é a vontade das pessoas, né, mano? Impressionante. E pra terminar, essa aqui que também fica no meio da rua, lá em Xangai, muito doida. Olha ali, no meio da rua, mano. No meiozinho da rua, tem uma casa, tem ali, parece também um comérciozinho. E a galera passa em volta e não tá nem aí, mano. Não dá pra explicar, não dá pra entender direito. Mas o fato é que essas casas são muito bizarras. Vocês que gostaram de ver essas casas que são bizarras, que estão em lugares muito loucos, pessoas que não quiserem vender suas casas, a gente pode ver agora também, mais pra frente, se vocês deixarem aqui, torarem no like, e eu ver bastante comentário do pessoal pedindo por isso, vamos ver as casas mais maneiras do mundo. Eu já vi algumas. Tem casa que é presa em rocha, tem casa que é inacreditavelmente grande, tem casa que é debaixo da terra, tem muita casa maneira. E se você quer que eu traga esse conteúdo aqui pra vocês, tora aqui no like, se inscreve no canal, não deixa pra depois, vamos dar essa moral. E agora é a hora daquele nosso momento, da nossa reflexão, do nosso conselho, pra gente terminar o vídeo. Você sabe por quê que os mergulhadores, quando eles botam aqueles tubos, eles se jogam pra trás em vez de se jogar pra frente? Você sabe por quê? É porque se eles se jogassem pra frente, eles iam cair dentro do barco. Aí a gente tem que se jogar pra trás pra conseguir fazer o mergulho. Meu Deus, tá cada vez pior. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!